Livro de Gênesis, nós leremos a palavra do nosso Deus no capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Eu convido a igreja que se coloque de pé nesta hora. Nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 18. A mensagem será a partir do versículo 21, mas nós leremos a partir do versículo 18. Gênesis 5, a mensagem vai ser, eu disse a Levi, do versículo de número 21 em diante, mas vai ser a partir do versículo... nós leremos a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. O texto da nossa mensagem começa agora. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Oremos ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos fale graciosamente ao coração nesta noite, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, nosso presbítero Marco, amigo querido, já orou por nós desse culto, e nós somos gratos ao Senhor. Mas, Deus, ó Pai, o Senhor sabe que nós temos que nos humilhar diante de Ti. E a minha oração, Pai, na Tua presença nessa noite ó Deus, ser propício a mim, pecador. Pai, eu não tenho justiça advinda de mim mesmo, ó Pai, mas a justiça que está sobre mim foi imputada, foi considerada sobre a minha vida, porque o Senhor me deu a fé como dom, como mão estendida para receber o maior de todos os presentes, a salvação pela graça mediante a fé. E, ó Deus, ó Pai, é porque confiamos em Jesus que falamos nesta noite. Mas muito obrigado, Deus, ó Pai, porque se Tu nos justificaste, nos adotaste, também Tu nos selaste. E o Teu Espírito Santo habita em nós. E quando pregamos a Tua palavra, é porque confiamos no poder do Espírito Santo. Deus, eu quero dizer para o Senhor que eu creio no Espírito Santo. Foi Ele quem inspirou as Escrituras. Foi Ele quem orientou Moisés para que este texto fosse registrado, para que todos nós, Teu povo, em toda a história da igreja, tivéssemos acesso ao mesmo. Para que o Senhor falasse conosco nesse texto. E, ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu povo tenha o sincero compromisso, Deus, de andar na Tua presença, de buscar a Tua face, de viver contigo, de fazer, Deus, toda a diferença nesse mundo pecador, porque Tu, ó Deus, nos amaste. Fala ao nosso coração, nos enche do Espírito Santo enquanto ouvimos as Escrituras, que o povo perceba a presença de Jesus aqui, Pai, que Ele seja exaltado sobre tudo e sobre todos, que cada um ouça o Senhor Jesus falando consigo mesmo. E, ó Deus, ó Pai, que apesar da nossa debilidade humana, porque o Senhor usa vasos de barro, e nesses vasos de barro deposita os Teus tesouros de glória. Ó Deus, então usa vaso de barro nessa noite, para que o Senhor seja mais glorificado. Porque se houver um momento de bênção, a glória vai ser só Tua. Então glorifica a Ti mesmo e fala ao nosso coração. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Os que estão entrando podem sentar-se. Eu vou esperar que todos se sentem para poder começar a mensagem, para que todos estejam acomodados.
diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Essa era a frase que eu mais escutava da minha querida avó, nos dias em que eu andei desviado de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu me sentava diante dela, ela olhava nos meus olhos, apontava o dedo e dizia: diga-me com quem tu andas. E eu dizia: vó, nada a ver, vó. Ela: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Com quem você tem andado? As suas companhias falaram muito a teu respeito. No texto que lemos nesta noite, nós conhecemos um personagem bíblico que resolveu andar com a melhor de todas as companhias. Ele se chama Enoque. E o texto diz que ele andou com Deus. É impressionante, amado amigo e irmão, que se você observa essa parte do livro de Gênesis, no capítulo de número 4, vai falar da genealogia de Caim, daqueles que se desviaram de Deus, daqueles que são mundanos, que vivem longe da presença do Senhor. São aquele povo que se afastou de Deus e agora vive longe da presença do Senhor. Já no início do capítulo 5, o texto começa a falar dos descendentes de Adão, por meio da descendência de Sete. E essa é a genealogia dos crentes, daqueles que são a igreja no Antigo Testamento, daqueles que fazem parte do povo de Deus. E quando você olha para a vida de cada um destes mesmos que foram nascidos na igreja e fazem parte do povo de Deus, a Bíblia fala que eles nasciam, viviam um certo tempo, se casavam, tinham filhos, viviam mais um tempo e depois morriam. Alguns viveram milhares de anos, o que para nós é algo surreal. Mas se você vê o ciclo de todos eles, eles nascem, depois crescem, se casam, se reproduzem, vivem mais um outro tempo e morrem. Mas, amado amigo e irmão, esse ciclo se quebra quando chega no 7º depois de Adão. O nome dele é Enoque. E a palavra de Deus fala algo diferente a respeito deste homem, diferente até daqueles que foram crentes de sua família e que viviam na presença do Senhor. O texto bíblico nos diz, amados irmãos, que andou Enoque com Deus. E no versículo 24, a expressão que apareceu no versículo 22 se repete: andou Enoque com Deus. Todo aquele povo andava com Deus, mas Enoque andou com Deus de uma maneira diferente, com uma maneira mais intensa, com uma paixão mais verdadeira, com uma consagração mais dedicada, muito mais do que os seus pais que vieram antes dele, muito mais do que os seus filhos que vieram depois dele. 2 vezes o texto fala que Enoque andou com Deus. Este homem, amados irmãos, antes mesmo do dilúvio, teve comunhão íntima com o Senhor. E nosso amado pastor Alexandre leu no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. Nessa noite o Senhor quer chamar a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo a olhar para este texto precioso da palavra de Deus, para que ela deseje sinceramente caminhar a cada dia mais e mais num relacionamento íntimo, num relacionamento vivo, num relacionamento pessoal com o Senhor. E hoje, depois do sermão, nós teremos a ordenação de presbíteros e diáconos. E, amados amigos e irmãos, fiquem atentos, presbíteros e diáconos que serão ordenados e investidos na noite de hoje, que Enoque seja um paradigma para os senhores, que em vosso presbiterato, que em vosso diaconato, sejais conhecidos como homens que caminharam com Deus, homens que resolveram andar intimamente com o Senhor, homens que desejaram experimentar a intimidade com Deus. Este texto nos apresenta a intimidade com Deus. Que nós, amados irmãos, não vivamos como se o nosso Deus fosse o Deus que está longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas que nós nos proponhamos, cada dia mais e mais, a buscar conhecer esse Deus maravilhoso, porque Ele nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. O
texto nos fala sobre a intimidade do homem com Deus, a intimidade com Deus. E a primeira característica que o texto nos revela é que a intimidade com Deus é para homens comuns. A intimidade com Deus é para homens comuns. Olhe comigo, versículo 18 diz que Enoque foi gerado de um pai normal, um homem crente chamado Jared, quando Jared tinha 162 anos. Depois Jared morreu, e o texto nos conta no versículo 21 que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque é o pai do homem que mais viveu sobre a terra. O filho de Enoque, Metusalém, nos diz o texto aqui que ele viveu 969 anos e depois morreu. A palavra de Deus diz então que Enoque é um homem comum, como todos os outros. Ele cresce, ele vai vivendo a sua vida, ele se casa e aos 65 anos de idade, imagina, para que nos dias em que as pessoas vivem 900 e tantos anos, um rapaz que se casa com 65 é um garotão. Hoje o rapaz está com 25, a gente já está pressionando, está na hora de casar, já está bom. E aí ele está com 30 com a esposa, está na hora de ter filho, senão vai ser pai velho. Mas Enoque, amados irmãos, no dia em que os homens vivem 965 anos, é quase um adolescente. Ele saiu da UPA para se casar e ser pai. Ele tem 65 anos e a Bíblia nos diz que ele gerou a Metusalém. Mas algo aconteceu depois que Metusalém nasceu, e eu não sei o que é, e a Bíblia não fala, que Enoque começou a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, mesmo sendo um homem crente, depois que Metusalém nasceu. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus. E esse verbo andou aqui no hebraico é muito interessante, porque ele está num paradigma verbal que pareceria para nós como uma voz reflexiva no português. A ideia desse paradigma verbal é o seguinte, que Enoque andou intensamente de maneira prazerosa com Deus, e Deus também, ao mesmo tempo, andava intensamente e de maneira prazerosa com ele. Era algo precioso, era um relacionamento íntimo e pessoal de intensidade. Andou Enoque com Deus, e ele era um homem comum, como eu e você. Há uma expressão no Chile sobre o pãozinho mais conhecido lá no Chile, que é a judia, né? É o pãozinho mais simples, eles falam pão comum e corriente, né? Ou seja, é o mais comum que existe, é o pão do povão. Né? Enoque era como eu e você, comum e corriente, como se diz em Chile. Gente normal, como eu e você, alguém que se casou, que teve filho, que teve família. Então, querido amigo e irmão, não venha me dizer que andar com Deus é para quem tem uma aura de espiritualidade, é para quem está num nível superior, num patamar espiritual maior. Enoque era um homem. Pastor, qual era a profissão de Enoque? Enoque era pregador. Quando você vê lá no livro de Judas, tem um sermão de Enoque, um sermão confrontacional. Ele era um profeta que falava que Deus viria para julgar os ímpios. Mas Enoque era pregador como nós, pregadores dos dias de hoje, um homem comum, um homem que constituiu família, um homem que viveu a vida na presença de Deus. É extremamente importante que você entenda que, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, homens comuns, mulheres comuns, podem ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Porque Cristo deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Nós podemos conhecer a Deus mais e mais, a cada dia. Você pode parar na sua vida e invocar a presença do Senhor. E você tem livre acesso. A carta aos Hebreus diz que Cristo conseguiu para nós livre acesso. E ela é tão maravilhosa que ela diz que quando nós oramos, nós entramos na sala do trono. E nós vamos alcançar socorro, graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Porque o nosso sumo sacerdote morreu na cruz para nos salvar. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Você não precisa de uma oração mais especial do que outra. Você pode e deve pedir seus pastores para orar por você.
Nosso pastor Camargo é uma bênção, mas a oração do pastor Camargo não necessariamente é mais ungida que a oração do diácono João, que está sentado ali nos ajudando na porta. Todos nós, amados irmãos, somos iguais diante do nosso Senhor. E qualquer um de nós, em qualquer lugar que estiver, pode dobrar os seus joelhos, invocar a presença do Deus eterno, na certeza de que está diante da face de Deus. Quando você busca a comunhão com Deus, você entende isso muito bem. O grande Agostinho de Hipona, acerca de quem falei no sermão desta manhã, contando uma parte de sua vida, em suas confissões, logo no início, disse: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração não pode repousar seguro, enquanto não descansar em Ti. Talvez, crente, você tenha vivido momentos de terrível ansiedade, porque você não tem tempo para Deus. Talvez você tenha vivido angustiado, com a espada atravessando a sua alma, porque você não para adorar ao Senhor todos os dias, porque você não se levanta de manhã e pede a Deus que fale com você por meio da leitura deste santo livro. Você não apresenta a Deus os seus problemas, você não canta para Ele, você não o glorifica. Você tem uma fé que te traz domingo na igreja e faz de você um tradicionalista, mas você não tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Um grande autor americano, fazendo um diagnóstico sobre a fé dos americanos nos dias de hoje, daqueles que se dizem evangélicos, ele diz que a fé daqueles que se dizem evangélicos é um deísmo moralista e terapêutico. Deísmo, amado irmão, é a filosofia iniciada por David Hume, que diz que Deus criou o mundo como um relógio e deu corda nele, e o relógio fica tic-tac, 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 e agora Deus não pode mais intervir no relógio. Deus criou o mundo, Ele existe, mas Ele não se relaciona conosco. Olha a diagnóstico, um deísmo moralista. Você vive uma vida moral digna diante dos olhos de todos. E quando você precisa de cuidado, você busca uma terapia espiritual, ou com o seu pastor, ou com o seu psicólogo. Mas Deus está longe de você. Eu quero lhe perguntar nessa noite: você é um deísta, moralista e terapêutico? Se você não ora, talvez você não seja um cristão. Você pode até ter se tornado membro da igreja, mas você não tem comunhão com Deus. E se você não ora e não tem uma vida de intimidade com Deus, talvez você precise conhecer a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ainda que você seja presbiteriano de 20ª geração, a intimidade com Deus é para pessoas comuns, que se arrependeram dos seus pecados, que se voltaram para a presença do Senhor e que entendem que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Minha sincera oração nessa noite é que, ao ouvir um sermão como esse, você avalie a sua vida diante de Deus. E se você tem sido tão soberbo a ponto de viver confiando em sua própria capacidade, que você se arrependa dos teus pecados e comece a buscar um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Porque Jesus disse: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. E se você não ora, pasme comigo, Jesus fará alguma coisa para trazer você de volta para a presença dEle. Porque Ele sabe que a maior bênção que você precisa é dEle. E se você é dEle e não está invocando a presença dEle, alguma coisa vai acontecer. Ele pode usar até uma disciplina, até uma tragédia, para trazer você de volta para a presença dEle. Porque Ele sabe que você precisa de um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Que nessa noite você se arrependa de ser soberbo, de não buscar a Deus, e que você saia daqui comprometido a ter uma séria vida devocional, a ler a sua Bíblia todos os dias, a orar a Deus, a derramar o seu coração na presença do Senhor, a adorá-lo em espírito e em verdade. Se você é casado, orar com a sua esposa. Se você é esposa, desafiar o seu marido a que ore com você. Se vocês são pais, realizarem o culto doméstico com seus filhos e invocar a bênção e a presença de Deus sobre vosso lar, porque é impossível que sejamos crentes se nós não temos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Então, se você é um crente comum como eu,
Se você não está preocupado com pedigrees humanos diante da presença do Senhor, mas você sabe que foi aceito por causa da obra de Jesus, você está sendo desafiado a buscar um relacionamento vivo e pessoal com Deus, porque Ele te amou e deu Cristo na cruz para te salvar. A intimidade com Deus é para homens comuns. Você tem intimidade com Deus? Contudo, a palavra de Deus continua a nos desafiar a buscar a intimidade com Deus. E o texto nos diz que a intimidade com Deus, além de ser para homens comuns, é para homens perseverantes. A intimidade com Deus é para homens perseverantes. Olhe comigo para o texto. O texto diz no versículo 22. Vamos ler todos comigo, versículo 22. Todos comigo, 1, 2, 3, vamos lá? Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. 23, todos comigo. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. O texto diz que Enoque caminhou intensamente com Deus. Ah, querido amigo e irmão, que bênção maravilhosa é quando nós nos deleitamos em algo que fazemos. Você já viu pessoas que se deleitam no que fazem e outras que fazem sem deleite algum? Alguns anos atrás eu ouvi um grande pregador galês, doutor Stuart Hall, contando acerca de 2 filhos seus, que ele tinha colocado na aula de piano, porque a decisão dele e de sua esposa é que até certa idade todos os filhos dele fariam piano. Então eles tinham que sentar no piano e exercitar. E aquele que não tinha o talento, não tinha habilidade, não tinha inclinação, sentava no piano, e com a cara fechada, por que eu tenho que tocar piano? Tocava. Mas aquele que tinha o talento, igual o pastor Silas, e você vê o pastor Silas tocando ali, né? E aí ele tocava e a melodia enchia a casa. Havia deleite no que fazia. Enoque começou a andar com Deus, mas não como alguém que tocava piano sem talento. Mas ele começou a desfrutar da melodia de uma grande amizade com o Senhor. Ele andou com Deus. A Bíblia diz que depois que ele andou com Deus, ele viveu 300 anos. Irmãos, alguém andar com Deus em intimidade, uma semana é algo maravilhoso. Um mês. Eu não sei se você já teve assim algum tempo de mais consagração na sua vida. Quando você passa um tempo fazendo um jejum, ou quando você vai para um acampamento, eu não sei se você já viu isso, a gente ora antes do acampamento e de repente o Espírito Santo vem com poder no acampamento, converte pessoas, e você sai dali como quem está pisando nas nuvens, e parece que você desceu da glória, mas depois você vem para o vale, encara a realidade, e as coisas infelizmente voltam para uma normalidade, que não deveria ser a normalidade, mas você perde aquela paixão por Deus. Ou você experimenta uma grande visitação de Deus. Essa semana, a nossa viagem aos Estados Unidos foi algo maravilhoso, irmãos. Eu passei por grandes desafios. Essa semana, eu quebrei 2 óculos meus na mão. Você acredita nisso? É? Eu falei, Deus é o diabo, só pode, não é possível. É? Um sumiu a haste assim, antes de viajar. E aí o outro, eu estava limpando o velhinho, falei, não, esse aqui vai dar para pregar nos Estados Unidos. Limpando o óculos, pá, quebrou na minha mão. Eu falei, oh, meu Deus, que luta. É? E aí estou indo no avião, o livro maravilhoso que eu demorei para comprar, esperei sair, esqueço no avião, no primeiro voo daqui para Washington, né? Eu falei, aí já pedi, sentei em Washington, comprei, falei, não vou ficar sem meu livro, comprei, já pediu, já chegou em casa, graças a Deus, E aí então, cheguei em Boston ali, aqueles momentos preciosos, maravilhosos, depois na volta, depois de dias preciosos, eu tinha que pregar em Pinheiros num congresso ontem à noite, houve um congresso a semana inteira de jovens, eu era o preletor que ia encerrar o evento, os meninos me escreveram, postando coisa no Instagram, quando eu chego sexta-noite, no Washington Dulles, né, o aeroporto de Washington, já era o voo. Cancelado, mudou para de manhã. E era já meia-noite, se eu fosse para o hotel, chegar meia-noite e meia, dormir 1h da manhã para levantar 5h30, eu falei, quer saber, vou para o hotel nada. Arrumei um cantinho lá, dormi no chão, irmãos. Mas a semana foi tão maravilhosa. Deus ungiu tanto as pregações ali.
A Unida orou tanto por mim, parecia que eu estava carregado por Deus assim, sabe? Só de abrir o texto assim, o Espírito Santo já tomava conta. Foi algo poderoso. Que eu nem fiquei chateado de dormir no chão. E eu, tudo bem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cheguei aqui em casa ontem tarde da noite, feliz da vida, já é a terceira vez que eu prego hoje. Prazer estar com vocês. Mas quando a gente anda com Deus e faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, por mais que o corpo canse, isso traz alegria e prazer para a alma, porque você está andando com Deus. Mas isso pode durar uma semana, pode durar um tempo de avivamento espiritual, mas quando isso dura um ano já é algo maravilhoso. Quando dura 5 é uma bênção. Agora você imagina alguém andar em comunhão íntima com Deus durante 300 anos. É para deixarmos perplexos, amados amigos e irmãos. No início da semana, quando eu cheguei ali nos Estados Unidos, eu participei do encontro da Fraternidade Reformada, que junta pastores brasileiros de todos os Estados Unidos, e reverendo Augustus, que lá está morando, é um deles, fazia uma exposição, e no final nós debatíamos acerca da exposição que ele fazia. E nós falávamos sobre as lutas, os desafios e as ansiedades que assolam até alguns ministros servos de Deus, e de repente o texto expunha sobre a tranquilidade de Paulo no meio das aflições. E eu perguntei, reverendo Augusto, o senhor conhece alguém que reage desse jeito como Paulo? E ele coçou a cabeça, que difícil, né, Roster? Mas eu conheço um homem chamado Francisco Leonardo. Ele é meu sogro. Um pastor que preparou uma geração de pastores do Seminário do Norte, no Recife. E o reverendo Augusto contava que quando o reverendo Francisco foi retirado do seminário, mesmo tendo preparado uma geração de homens que lideram a nossa igreja no dia de hoje, ele foi escorraçado do seminário pela Jurete. E ele não reclamou nenhuma vez. E não ficou angustiado nenhuma vez. Porque ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele dobrou o seu joelho, falou com o Senhor o que tinha que falar, saiu cumprimentando a todos, com o coração cheio de paz. Porque ele tinha consciência que quem tinha colocado ele na frente do seminário é o Senhor. E por mais que os homens armassem e tramassem, ele só poderia sair no dia em que Deus o tirasse. Quando você tem essa consciência, é porque você caminha com Deus. E nada vai te estressar, sabe por quê? Porque se alguém armar para você, até a armação está dentro do decreto soberano de Deus. E quem armou para você vai se dar mal, porque está atuando como filho do capeta. Não está se identificando como filho de Deus. Você sai como crente, como quem está sendo perseguido. E glorifica a Deus pelo testemunho que tem. Quem caminha com Deus, persevera, irmão. Fica firme. Enoque nos dá um testemunho maravilhoso que ele andou com Deus durante 300 anos. Mas talvez você me dissesse, mas pastor, a vida de Enoque deve ter sido tranquila. Que problemas que Enoque tinha? Pasme comigo. Estou vendo um casal precioso com 2 filhos lindos aqui na frente. São presente de Deus, não são? Mas dá trabalho, não dá? Eu tenho 3. Agora você vem me dizer que Enoque tinha vida tranquila, o texto diz aqui. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Lá em casa nós temos 3, é uma benção, mas dá trabalho. O texto diz que Enoque teve filhos e filhas. Se a gente for fazer uma exegese só na língua portuguesa, ele teve pelo menos 2 filhos, 2 filhas, mas Enoque são 5. Paulão, você tem 1, né? Você estuda, você trabalha, é um desafio, né, Paulão? Enoque teve pelo menos 5. Mas se você faz uma exegese no hebraico, a terminação das palavras usadas para filhos e filhas aqui é um plural de multiplicação. Então, provavelmente, o texto está dizendo que Enoque teve, além de Metusalém, 4 filhos e 4 filhas. Enoque teve pelo menos 9 filhos. Vai falar que a vida de Enoque era tranquila, com 9 filhos. De manhã cedo, o menino chorando, pai, me dá leite, pai, me dá pão, pai, não sei o quê, pai, tem que fazer isso, pai, tem que fazer aquilo. Eu conheço muitas mãezinhas que têm grande desafio. E elas dizem, pastor, antes de ter os meninos era mais fácil. Eu tinha tempo para orar, eu tinha tempo para ler a Bíblia, mas agora está difícil. Irmã, Enoque e a mulher dele tiveram 9.
E ainda assim ele andou com Deus. Então eu quero desafiar o senhor. Eu não quero colocar um peso grande demais sobre o ombro, não. Mas é possível andar com Deus tendo até 9 filhos. Você tem que invocar a presença do Senhor e perseverar de maneira maravilhosa. Eu fico impactado com o testemunho de uma mulher na história chamada Susana Wesley. Susana Wesley era a mãe do reverendo John Wesley. Susana Wesley teve 21 filhos. E sabe o que Susana Wesley fazia? Ela era tão organizada que ela criou uma agenda. E ela separava, é claro que ela tinha mulheres que ajudavam dentro de casa, mas mesmo assim, ela separava uma agenda na qual ela tinha 1 hora por semana para pastorear o coração de cada filho. Então, ela sentava com o Joãozinho, perguntava para ele sobre uma pergunta do catecismo, como é que estava o relacionamento dele com Deus, será que ele cria em Jesus, como é que estava a vida de oração dele, e o Joãozinho, filho dela, John Wesley, foi um dos pregadores mais famosos da história da igreja, o fundador da igreja metodista. O outro filho dela, o Carlinhos, foi um dos maiores autores de hinos da história da igreja, Charles Wesley. E essa mamãe separava 1 hora por semana para ler a Bíblia com cada filho, para orar com cada filho, para ter um relacionamento de amizade com cada filho. E ela foi mãe de 3 pastores, mas todos os seus filhos, quando adultos, viveram na presença do Senhor. Porque essa mamãe decidiu perseverar no andar com Deus e perseverar levando seus filhos na presença do Senhor. Você tem perseverado? Eu me lembro, quando eu era seminarista, eu fui trabalhar numa congregação e os meninos cantavam uma música, eu falava, meu Deus, será que o crente é assim? Mas muitas vezes a música é assim, né? O cântico que as crianças cantavam dizia assim, ó, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui ou cai acolá. Eu falei, ô crente cachaceiro, né? Mas de novo levanta e começa a cantar, mas de novo levanta e começa a cantar. Eu falei, ô, esse crente está tropeçando aqui, caindo acolá, esbarre um, esbarre outro, mas, irmãos, a gente deveria caminhar em comunhão com o Senhor, mas depois eu parei para pensar, muito crente é isso aqui mesmo, tropeça aqui, cai acolá. Mas se o Senhor te levantar, continue firme. Busque a presença dEle. Vive em comunhão íntima com Ele. Diga a Deus, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu gostaria que o Senhor fosse o maior amor da minha vida. O Senhor deu Jesus na cruz por mim. O Senhor me perdoa de todos os meus pecados. O Senhor não me abandona apesar da minha maldade. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, atrai o meu coração para Ti, e como Simon orava, dá-me um coração totalmente de Cristo, para que eu Te ame mais, para que eu Te conheça mais, para que eu tenha comunhão íntima e pessoal com o Senhor. A intimidade com Deus é para homens comuns, mas a intimidade com Deus é para homens perseverantes. Quero desafiar você a organizar o seu dia, e separar um tempo dizendo, Senhor, esse tempo é do Senhor. O Senhor é prioridade na minha vida e eu não abro mão disso. Desde que eu sou menino, irmãos, eu aprendi com meus avós, pessoas simples do noroeste de Minas. Minha avó orava 3 vezes todos os dias. Porque Daniel orava 3 vezes todos os dias e o povo judeu no Antigo Testamento orava 3 vezes todos os dias. Quantas vezes no meu pastorado, em momentos mais difíceis, ela fez 97 anos no dia 4 dessa semana, ela me ligava, oi meu filho, estou orando por você 3 vezes ao dia. Eu falei, glória a Deus, vai depositando, para quando Deus chamar, minha conta está sobrando, né? Minha conta das bênçãos, mas ela, estou orando por você 3 vezes por dia. Como isso consolava o meu coração. Que bom ter uma avó que ora 3 vezes todos os dias. Mas que eu não só tenho uma avó que ore 3 vezes todos os dias. Que daqui a alguns anos, meus filhos que estão sentados com sua mãe ali, que eu seja o avô que ora pelos seus netos 3 vezes por dia. Para isso eu tenho que perseverar cada dia no meu relacionamento com o Senhor. Você tem perseverado no seu relacionamento com o Senhor? Como é que está a sua vida de intimidade com Deus?
Mas o texto nos diz, em último lugar, nesta noite: pastor, como eu posso ter intimidade com Deus? A intimidade com Deus é para homens comuns. A intimidade com Deus é para homens perseverantes. Mas, em último lugar, o texto nos diz que a intimidade com Deus é para homens de fé. A intimidade com Deus é para homens de fé. Nós vamos ler, amados irmãos, versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, quando eu li esse texto a primeira vez na minha adolescência, eu fiquei perplexo. Eu falei: Deus, como é que alguém pode ter uma comunhão dessa com o Senhor? Esse cabra anda com Deus, ele levanta de manhã, faz a devocional dele, ele ora, ele canta os hinos, mas ele se relaciona, ora com a mulher, com os meninos, sai para fazer as visitas dele, mas ele vai andando no caminho, orando a Deus, e ele vai cantando com Deus, e de repente é como se o Senhor viesse do lado dele e começasse a andar com ele, e ele andou com o Senhor 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 300 anos, e esse homem andava tanto com Deus, e tinha uma comunhão tão intensa, tão íntima, tão bonita com Deus, amados amigos e irmãos, que de repente o Senhor resolveu arrebatá-lo para o céu. E pasme comigo, Deus é tão misericordioso, porque Adão, o primeiro pai de Enoque, quando Enoque nasceu, Adão ainda estava vivo. Mas quando Enoque foi arrebatado, Adão não estava mais vivo. Porque a vergonha de Adão seria pior, sabe por quê? Porque Adão não conseguiu andar com Deus dentro de um jardim sem pecado. E Enoque, no mundo pecador e perdido, andou com Deus de maneira tão íntima pela graça do Senhor, que Deus um dia disse para ele: Enoque, você está tão junto comigo, vamos embora para casa, vou te levar comigo. E Enoque não morreu, irmãos. Enoque foi arrebatado. Enoque já não era. Um dia Enoque saiu para caminhar e não voltou mais para casa. O povo procurou Enoque e não achou. Pastor, mas o senhor está falando que o ponto aí é pela fé. O senhor é pregador, professor de homilética, não tem vergonha na cara, não? Onde é que o texto está falando de fé? A Bíblia se interpreta a si mesma. Vamos ler Hebreus 11:5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado. Está na Bíblia, viu? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado. Procuraram, irmãos. Se ele não foi achado é porque procuraram. Porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque creu tanto no Senhor, invocou tanto a presença do Senhor, viveu tanto para a glória de Deus e teve comunhão tão íntima com Deus, que Deus o arrebatou para a glória e o levou para o céu, sem que ele precisasse passar pela morte. Isso pode acontecer, irmãos, porque um dos descendentes de Adão, séculos depois, morreu na cruz para pagar os pecados de Enoque. Cristo morreu no lugar de Enoque. E porque Cristo morreu no lugar de Enoque, então Enoque não precisou passar pela morte. Porque Cristo morreu em seu lugar. Então ele já pôde ir arrebatado para o céu. Ele não precisou morrer. Eu e você, amado amigo e irmão, ainda morremos, porque esse é o caminho natural para que nós nos encontremos com o nosso Deus. Mas se o nosso Deus quisesse arrebatar qualquer um de nós, Ele poderia fazê-lo, porque nós não precisamos mais pagar nossos pecados. Cristo já morreu em nosso lugar. E porque Cristo morreu no lugar de Enoque, então Deus se mostrou tanto para Enoque, que Deus falou para Enoque: Enoque, você está com um pé mais lá do que cá. Vou te levar. Você vai passar toda a eternidade comigo. E Enoque, então, foi transformado. Enoque tem um corpo de glória, como nós teremos no último dia. Enoque foi levado para o céu. Pasme comigo. Tem 3 pessoas no céu, amado amigo e irmão, que eu tenho plena certeza que estão lá em carne e osso: Jesus, Enoque e Elias. Eu não sei que tipo de comida Deus dá para eles, porque eles têm que comer, que nem a gente, mesmo que eles tenham um corpo glorificado. Mas eles são sustentados por Deus. E Enoque foi arrebatado,
porque creu no Senhor, e porque creu orou, porque creu leu as Escrituras, porque creu adorou, porque creu invocou, porque creu foi esvaziado de si mesmo, porque creu foi cheio do Espírito Santo, porque creu foi tomado por Deus. Deus o tomou para si. E eu, na minha fé adolescente, quando li esse texto, falava, Deus me arrebata. Eu não era casado ainda, Alexandre, então não tinha namorado. Eu falei, Deus, para que me leva? Estou com namorado, me leva logo, Deus! Me arrebata. Deus falou, não, vou te dar namorada, mulher, menino, tem muita coisa para você fazer aí, não vou fazer isso que você não. Mas que coisa maravilhosa, irmão. Enoque teve tanta comunhão com o Senhor, que já não era mais digno dessa terra. Ele foi levado para a presença de Deus. Certa vez eu ouvi algo maravilhoso. O Dr. Stuart Olliott, pregando sobre esse texto, contou a história de uma menininha que ouviu o sermão do seu pastor, pregando sobre esse texto. E depois, então, ela resolveu escrever um relato, uma menina que tinha aprendido a escrever há pouco tempo. E ela começou a escrever um relato sobre a vida de Enoque. Ela escreveu uma cartinha para o pastor. Havia um homem na antiguidade que ele se chamava Enoque. E ele começou a orar a Deus, cantar para Deus, ter amizade com Deus. E todo dia, Enoque teve vários meninos, depois de preparar o café da manhã, cuidar deles. Deus passava na casa de Enoque e falava com Enoque, Enoque, vamos caminhar. E Enoque saía e caminhava com Deus e conhecia muitos lugares. E Enoque caminhou com Deus 1 ano, caminhou 10 anos, 20 anos, 50 anos, uma menina de 7 anos, pasme comigo. Enoque caminhou com Deus 300 anos. Depois de caminhar 300 anos com Deus, Deus passou de manhã na casa de Enoque e falou, Enoque, vamos passear. E Enoque foi caminhando com Deus, e eles caminharam, tanto para lugares tão longes. Enoque estava tão feliz que ele estava conhecendo lugares que ele nunca tinha visto, e de repente, então, eles andaram tanto, e Deus virou para Enoque e falou assim, Enoque, nós já andamos tanto, nós estamos tão longe da sua casa, estamos mais perto da minha. Já que você vai morar comigo, o que você acha, Enoque, de nós já irmos logo? Vamos, Enoque, nós já estamos muito longe da sua casa, você está perto da minha. Vamos para a minha casa, Enoque, você vai morar comigo eternamente. E ela terminou sua cartinha dizendo, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Talvez você me diga, mas pastor, isso foi Enoque, pastor. Eu não sou Enoque, não. O senhor está doido. Você conhece mais do que Enoque. Porque Enoque não viu Jesus morrer nem ressuscitar. Você tem mais evangelho do que Enoque tinha. Mas se você for ficar reclamando aí, dizendo que você não é como Enoque, pasme comigo, na família de Enoque teve um descendente que viveu numa época em que o mundo inteiro estava perdido, e só esse descendente de Enoque e sua família permaneceram crentes. A ponto de que Deus resolveu destruir o mundo por meio de um dilúvio, porque o desígnio do coração do homem era mau. Mas havia só uma família crente na terra, e o nome desse descendente de Enoque é Noé. E a palavra de Deus diz em Gênesis 6 acerca de Noé, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi agraciado, foi salvo pela graça. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Todos traíam a esposa depois da confraternização da empresa, mas Noé continuava firme, ele era justo, tinha um bom testemunho diante dos olhos de todos publicamente, mas ele era íntegro. Lá na casa dele, ele não ficava usando o celular para entrar na pornografia. Ele era crente, tanto na presença dos outros, como quando estava sozinho. Estou usando um monte de anacronismo para brincar com você, para você ficar ligado. Estou aplicando para você. Ele era crente tanto na presença dos outros como no secreto. Qual era o segredo de Noé para andar assim? Versículo de Gênesis 6:7 diz assim, Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial. Ele andava com Deus. Se Enoque andou com Deus, se Noé andou com Deus, porque Jesus morreu por eles, eu posso andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Você vai andar com Deus.
você vai ter comunhão com Deus. Você vai parar de amar os seus falsos deuses. Vai parar de amar a sua soberba. Vai parar de amar tudo aquilo que você tem colocado no lugar do Senhor. Você vai fazer de Deus a primeira prioridade da sua vida. Você vai dizer: Deus, me deixa te conhecer mais. Eu quero o Senhor mais do que o pão. Eu quero o Senhor mais do que a água. Eu quero o Senhor mais do que o ar. O Senhor é a maior bênção que eu preciso. Deus, brilha a tua glória diante de mim. Deixa-me conhecer a tua beleza, porque tu enviaste Cristo para morrer na cruz, para me salvar. A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo precisa de homens e mulheres que andem com Deus. Essa geração precisa de referenciais, de homens e mulheres que andem com Deus. Você vai continuar sendo um deísta, moralista, terapêutico? Ou vai se arrepender dos seus pecados e consagrar a sua vida ao Senhor nessa noite? E dizer: Deus, me perdoa porque eu tenho andado longe. Mas a partir de hoje, eu quero ser como Enoque. Eu quero ser como Noé. Eu creio em Jesus. Ele morreu na cruz por mim. Eu quero andar com Deus. Você quer andar com Deus, meu irmão? Eu quero andar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele perdoe os nossos pecados. Que Ele permita que vejamos o resplendor da sua glória na face de Cristo, com os olhos da fé. E que cada dia mais e mais nós tenhamos comunhão íntima com o Senhor. Mesmo que sejamos homens comuns, que venhamos a ser perseverantes, que creiamos, porque Cristo nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Que se ouça que Camargo andou com Deus, Alexandre andou com Deus, Marcel andou com Deus, Silas andou com Deus. Daqui a alguns anos, eu espero que meus netos digam: Roster andou com Deus. Você quer andar com Deus? Peça perdão ao Senhor nessa noite por andar longe dele. E diga a Ele: Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Eu preciso conhecer-te mais. Que Deus te dê a bênção de andar com Deus, porque Jesus morreu na cruz por você.